Olá, eu me chamo Marisa, do ateliê Mariju Costura Criativa, e o nosso passo a passo de hoje vai ser uma necessaire baby da coleção Sonhos e Aventuras lá da Eve Eva. Esse aqui é um painel, é uma sarja digital e ela vem com 3 necessaire. Temos essa aqui no cremezinho, a parte da necessaire, temos o bolso, temos o outro bolso. Aqui nós temos uma outra necessaire azul também, olha como é que ela tá linda. E temos a nossa rosinha também, que está uma graça. Olha, aqui tá a necessaire e aqui está o bolso. Então, eu vou recortar toda no picote, tanto essa quanto essa, pra gente começar a fazer. Bora lá? Ó, eu já coloquei o acoplado aqui, né? Botei a parte da nossa necessaire em cima do acoplado e passei uma costura de segurança em toda a volta e recortei. A gente vai reservar ele. Agora a gente vai para o bolso. O bolso, vocês vão colocar direito do bolso com direito do forro, um de frente para o outro, e aí você, no verso do forro, você vai colocar o acoplado. E aí você vai virar ao contrário, porque aqui, ó, tem uma sombra do desenho do bolso. E aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, não em cima do picote, um pouquinho só para dentro. Porque se você passa em cima, quando você virar, ele vai aparecer. A gente vai passar uma costura aqui em toda a volta do picote e eu já volto para recortar com vocês. Tem uma costura em toda a volta. Vocês vêm passando devagarzinho para poder fazer a voltinha certinho, ó. Ó, eu já costurei e já recortei ele. Eu não tô com a minha tesoura de picote boa, então não usei ela. E aí eu recortei e dei um monte de picotes aqui para ficar mais fácil pra gente virar ele. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver um bolso aqui. Aqui. Quando fizer esse processo aqui, que fizer esse sanduíche, né, você vai botar. Você vira ao contrário, você bota o tecido principal virado para você de frente, o tecido de forro de frente pro tecido principal, né, fica frente com frente, e você bota aqui a manta ou acoplado, o estruturador que você estiver usando. Você vai colocar. Colocou, você vai alfinetar para ele não correr. Vai virar para o outro lado, que vai ser o avesso dessa parte aqui, aonde você vai ter, no avesso, você vai conseguir ver esse picote. Então, você não precisa fazer esse molde. Você já tem esse aqui. Aí, em vez de vocês costurarem para dentro, vocês vão costurar para fora. Eu falei errado. É aqui, ó. Vai passar uma costura em toda a volta, um pouquinho distante do picote preto. Você vai passar essa costura em toda a volta e aí, depois que essa parte estiver unida, aí vocês vão dar um corte aqui no meio e vão recortar esse meio todo, vão tirar esse meio todo daqui. E aí, se não tiver tesoura de picote, vai dando uns picotezinhos com a tesoura mesmo, comum. Só cuidado para não cortar a costura. Se cortar, tem que costurar de novo. Aí agora a gente faz assim, ó. A gente vai pegar e vai botar para trás, olha, o forro e o estruturador que você tá usando. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Vocês vão virar, o negócio vai ficar desse jeito, vocês vão achar que é impossível, mas não, é possível, ó. Vocês vão acertando aqui, ó, com a mão direitinho. Vai acertar a parte de cima, ó. Você vai acertando, aonde você acertou, você vem com o alfinete e coloca. Ó, vou fazer isso aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, eu já acertei ele todinho aqui. Vocês podem fazer isso aqui, pode ir lá no ferro passar para ficar sentadinho. E aí a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui, ó, para fazer um acabamento em toda essa volta. Fez essa costurinha, vamos passar uma costura aqui de segurança também em toda a volta para unir as 3 partes. Uma costurinha aqui na volta de um pezinho de máquina.
Só para poder segurar e fazer um acabamento bonito. Ó, já costurei ele, né? Já prendi ele todinho, tá tudo certinho. Fiz aqui, aí eu peguei uma tirinha de... deixa eu ver quanto tem essa daqui. De 6, dobrei ao meio, e aí nós vamos costurar aqui, ó. Nós vamos botar ela desse lado, vamos passar uma costura, e aí vamos virar para fazer aqui um acabamento para ficar assim, ó. Né? Vamos acertar. Eu vou levar ela no ferro, que eu vou acertar ela direitinho e volto pra gente costurar. É só isso. Cortou, dobrou ao meio, põe aqui, costura, né? E depois vira. Deixa eu ir lá. Ó, já dei uma passadinha nela, agora a gente vai costurar aqui. Toda a nossa volta pra gente poder depois virar ela pra lá e rebater. Ó, já passei a costura, virei pra frente, né? Acertei direitinho e a gente vai dar uma costurinha aqui, ó, só pra ficar com um detalhe e um acabamento bonito, ó. Ó, eu já coloquei o nosso deblu na parte de cima, passei uma costura. E aí, antes de colocar, eu cortei aqui 1 centímetro, tirei uma pontinha e coloquei, porque ele estava chegando próximo aqui à caixa de leite. Esse modelo aqui é o modelo original da própria Eva e Eva, do próprio painel. Esse bolso não é com caixa de leite. E quando chegou aqui embaixo, ele também estava batendo em cima da caixa de leite. E aí o que eu fiz? Eu tirei também um pedacinho e coloquei um deblum costurando, ó. Eu peguei e botei um falso viés. A gente costura do avesso pro direito, ó. Costurei assim e fiz igual a parte de cima. E aí agora a gente vai prender ele já, vai passar a costura aqui, prendendo ele na própria peça. Na própria peça. Esse é o modelo, o modelo original. É dessa forma que o painel é vendido, para ser feito desse jeito. Só que na outra eu fiz assim, ó. Eu deixei essa parte maior, deixei ela chegar aqui embaixo e aí juntei e fiz tudo junto. Eu fiz, aliás, é aqui, ó. Eu deixei, ó, ela ficou maior, puxei ela para mais para baixo, não recortei nada, trouxe ela para cá. Juntei ela na caixa de leite, fiz uma caixinha nela e ela ficou desse jeito. Esse aqui foi o meu modelo, foi a ideia que eu tive. Só que o modelo original do painel não é esse, é esse aqui. Então a gente vai fazer conforme realmente é o painel. Tô só passando para vocês porque é uma outra maneira de vocês fazerem. E também na hora que vocês montarem, vocês vão ver que vai estar sobrando. E aí fica chato, né? Eu faço, não falo? Não, tem que falar. Tá sobrando, você tem que recortar. Eu deixei aqui 1 centímetro para cima por causa da nossa caixinha de leite. E agora eu vou passar uma costura aqui. Aqui eu já tinha passado a costura. Depois que eu passar a costura, eu vou refilar direitinho, vou ver se tá tudo certinho, pra gente colocar um botão de pressão aqui. Porque esse botão é esse aqui, ó. Então, para mim colocar, ele tem que ficar centralizado no meio certinho. Então, para isso, eu tenho que costurar o bolso, acertar ele todinho, ver se tá tudo certinho, para depois eu colocar o botão. Depois que eu colocar o botão, aqui eu vou botar o zíper na parte de cima para colocar o forro. E aí o botão a gente não bota com forro, a gente tem que botar agora. Então, a primeira etapa é essa: fechar laterais e fechar aqui embaixo. Acertar todinha e colocar o botão. Vou fazer isso e já volto. Ó, já
posicionei aqui o nosso bolsinho, né? Fiz um falso viés, coloquei aqui embaixo, tá combinando com a parte de cima. Já coloquei o botão, porque aí ele já vai ficar preso. Já coloquei a primeira parte do nosso zíper, tanto embaixo quanto em cima. E agora eu vou vir com forro. Ó, nós vamos pegar o forro e vamos colocar aqui. Vamos passar uma costura dos dois lados, desse lado e do outro, para depois a gente virar ele para a gente rebater. Vamos lá. Já virei, né? E agora nós vamos rebater o nosso zíper. Vou passar uma costura vou rebater a costura aqui e aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou vir e vou costurar toda a volta para poder prender o forro nesse painel aqui, ó, nesse corpo aqui. A gente vai prender ele todinho para depois a gente botar o nosso cursor, virar no avesso e fechar a caixinha de leite. Ó, já coloquei o nosso zíper, né, conforme eu havia falado, coloquei o forro, rebati e aí passei uma costura de segurança em toda a volta. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o nosso cursor. Eu vou botar dois. Eu vou botar um daqui pra cá e o outro de lá pra cá. Você acerta direitinho aqui, ó, as pontinhas pra gente colocar. Depois que eu colocar o cursor, nós vamos botar os puxadores. Vou mostrar para vocês, espera aí. Na hora que tá filmando, ele não gosta de entrar com facilidade, não. Sempre assim. Mas entrou. Tá assim, eu vou conferir aqui, ver se tá tudo certinho. Estando certinho, eu fiz aqui, ó, eu peguei uma faixa de 10 de altura por 20 de comprimento. Dobrei ao meio de novo e fiz essa tirinha. E aí cortei, passei uma costura de um lado e de outro, cortei 8 centímetros. 8 centímetros, 2 pedacinhos de 8. E aí o que eu vou fazer? Depois que eu conferir aqui, se estiver tudo certinho, eu vou vir aqui, ó, e vou costurar. Vou costurar desse. Ó, já coloquei as nossas pontinhas, né? Agora nós vamos virar ela pro avesso e vamos montar vamos fechar as laterais para a gente poder montar a nossa caixinha de leite, olha. Eles vão virar direitinho. Vamos acertar direitinho aqui, ó, essas pontinhas, para que a gente passa uma costura, fecha. Eu vou usar viés para poder fechar aqui, mas vocês podem estar usando o próprio tecido e depois eu volto para a gente fechar a caixinha de leite. Ó, eu já fechei um lado, ó, já coloquei o viés, fechei a caixinha de leite de baixo e a de cima e deixei esse lado aqui para mostrar para vocês, ó. Junta as pontinhas aqui, passa uma costura, passa o viés para fazer o acabamento e depois é só fazer as caixinhas de leite, ó. A gente vai juntar assim e vai fazer a caixinha de leite. Você faz assim, passa uma costura aqui, aqui em cima é o mesmo sistema. Presta só atenção aqui, ó, porque a gente colocou os puxadores. Vai botar aqui e vai fazer isso, vai costurar e vai fazer o acabamento com viés igual eu fiz aqui. Vou fazer isso e já volto com ela prontinha para mostrar para vocês. E pronto, a nossa necessaire ficou prontinha. Olha como ela ficou uma graça, ó, ficou toda certinha. O viés aqui, as caixinhas de leite, os nossos puxadores, né? Ela ficou uma gracinha. Olha ela por dentro, toda linda, né? Esse painel também está uma gracinha. E aí, você gostou? Comente, curte, compartilha e se inscreva no canal.